De volta com o Manhã no Ar, são 7 horas e 14 minutos. E vamos saber como está o trânsito nessa manhã de sexta-feira? Vamos lá para a Avenida Constantino Nery. Olha, o nosso drone está sobrevoando essa área. A gente vê agora a linda Arena da Amazônia. Uma imagem muito bonita de se ver nesse horário. Nesse exato momento, a gente está agora na cidade com uma temperatura... Cadê a temperatura? Vamos já mostrar a temperatura para você aí de casa, mas a gente está aí, 25 graus. É a temperatura, a sensação térmica de 25, possibilidade de chuva zerado. Essa é a previsão do clima-tempo para essa sexta-feira. O pôr do sol deve acontecer às 18h05, então um dia hoje deve ser bastante ensolarado. A gente está cedinho, ainda são 25 graus, mas à medida que aqui vai evoluindo. E como não tem previsão de chuva, a gente deve ter um dia bastante quente. Uma sexta-feira para quem está de férias, principalmente, aproveitar. E agora a gente mostra as imagens da Avenida Constantino Nery, no sentido centro da cidade. Ali a gente está próximo à Arena da Amazônia e também a Avenida Coronel Teixeira. E a gente mostra o trânsito como fluindo tranquilamente. Não há dificuldade para quem vai no sentido centro da cidade e nem para quem está voltando nesse momento. O trânsito flui com muita tranquilidade. É um reflexo também de período de férias. Muitas escolas ainda continuam sem aula, então isso acaba refletindo dessa forma aqui na cidade. Agora a gente vai fazer nossa interação com a Rádio Acrítica FM 93.1, onde está o nosso colega Márcio Paes Barreto. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, Adriane. Bom, a gente vai começar falando aqui sobre o habeas corpus que foi concedido pela Justiça ao médico, né, que é acusado de desviar milhões da saúde do Amazonas. Pois é, esse habeas corpus foi concedido na terça-feira dessa semana pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília, né? O tribunal concedeu esse habeas corpus, mas com algumas ressalvas, Wilson. Eles só podem ter essa liberdade, esse habeas corpus, se responderem a algumas medidas que foram estipuladas pela Justiça. Ou seja, eles precisam pagar tanto o médico Mohamed Mustafa como a advogada Priscila Marcolino, que também é réu nesse processo. E aí o médico precisa pagar uma fiança de 500 salários mínimos e a advogada uma fiança de 300 salários mínimos, assim como também algumas medidas que eles devem cumprir. Eles não podem manter contato com outros processados e testemunhas dessas ações penais ao qual eles respondem. Eles não podem sair da cidade ou do país, tiveram os seus passaportes retidos pela Justiça, não pode ficar fora de casa durante as 18 horas, entre 18 horas e 6 horas da manhã, né? Não podem ficar fora de casa nesse período, não pode ter contrato com o poder público e serão monitorados com aquela tornozeleira eletrônica. Eles precisam obedecer todas essas regras para que aí sim eles possam responder pelo processo em liberdade. Eles podem ser concedido esse habeas corpus junto à Justiça. É claro que a defesa dos réus, tanto do médico Mohamed Mustafa como da advogada Priscila Marcolino, já entraram com recurso, pretendem entrar com recurso essa semana para a redução dessa fiança de 500 salários mínimos e também de 300 salários mínimos. Eles querem reduzir essa fiança para que eles possam responder pelo processo em liberdade. Olha, a fiança normalmente é arbitrada pelo cálculo de quanto a pessoa tem de renda, né? Levando em consideração que o Mohamed foi acusado de desviar milhões e milhões de reais da nossa saúde, ele teria dinheiro para pagar essa fiança. E olha, ele vai respondendo esse crime em liberdade, já é uma afronta, principalmente com as pessoas que foram prejudicadas, penalizadas, com quem está dormindo no chão em um hospital, quem precisa de uma maca e não tem que ficar numa cadeira internado. Porque esse é um crime que me revolta muito, porque a gente fala de corrupção e às vezes não se dá conta do quanto isso prejudica no dia a dia. E desviar dinheiro da saúde é praticamente um homicídio, né? Porque estão várias e várias pessoas precisando do atendimento e acabam não recebendo porque foi desviado. E nesse caso, a investigação aponta que o dinheiro que era desviado da saúde era utilizado para bancar luxos, carros de luxos, viagens de luxos, festas regadas também a muito luxo. Então isso ainda é mais revoltante ainda
principalmente uma acusação que pesa contra um profissional de saúde, alguém que reconhece de fato essa realidade e se formou para ajudar outras pessoas, né, para cuidar de alguém que está precisando de atendimento médico. É verdade, isso revolta qualquer um. Quando se fala em desvio de recursos públicos, principalmente da saúde, a primeira cena que vem à mente da gente são as denúncias que chegam todos os dias aqui na Rádio Acrítica, na TV Acrítica, sobre o estado de saúde dos nossos hospitais, sobre o atendimento que é oferecido à população. Há pouco tempo a gente falou sobre os médicos, né, o Conselho Regional de Medicina, né, informando que não tem estrutura nos hospitais para atender a população. Enfim, tudo isso é reflexo do desvio do dinheiro público. E foram mais de 100 milhões de reais desviados, né, segundo a Polícia Federal, que atuou nessa operação Maus Caminhos. Vamos falar agora de outro assunto que também revolta o cidadão, que é o aumento dos combustíveis. O aumento da gasolina deve ser de 41 centavos por litro. Os ouvintes aí já começaram a falar sobre isso, já tem aumento em algum posto ou os postos continuam ainda praticando o preço antigo, Márcio? Olha, Wilson, a revolta é geral. Você sabe que quando mexe no bolso do consumidor, principalmente numa crise que se passa, é muito complicado. Ninguém gosta de pagar a mais por um serviço que a gente não vê a contrapartida, né? O governo diz que tem um déficit muito grande nos cofres públicos do governo federal e precisa repor esse dinheiro. E aí, por isso, ontem o governo anunciou o aumento do imposto do PIS/COFINS, né, que deve refletir diretamente no preço da gasolina, do diesel e do álcool. A gente estava conversando com o Danilo agora há pouco, esse aumento ainda a gente não consegue perceber, pelo menos até agora, direto na bomba, né? O consumidor ainda continua pagando algo em torno de R$ 3,35, foi o que ele me falou em alguns postos da Zona Norte, da Zona Leste. E aí a população, claro, se revolta por conta desse aumento, se revolta com a classe política, porque foi autorizado pela maioria dos parlamentares, e aí esse aumento deve refletir na gasolina algo em torno de 41 centavos, como você falou. No diesel, esse aumento na bomba deve ser de 21 centavos, enquanto que no álcool o impacto será de 20 centavos a mais. Eu fiz uma rápida conta aqui, Wilson e Adriane, e eu vi assim, se o consumidor gasta em média R$100 por semana, abastecendo aí cerca de 27 litros, né, o seu veículo, ele vai ter um aumento aí no orçamento de quase R$50 por mês. É um valor considerável. Às vezes a gente pensa assim, 41 centavos é pouco, não chega a R$1, enfim. Mas quando você faz aquele apanhado, você põe na ponta do lápis, existe sim uma diferença todos os meses para o consumidor. E aí não resta outra alternativa a não ser economizar. O próprio consumidor tem que economizar, tem que desligar o ar, tem que calibrar o pneu, enfim, adotar medidas para que esse aumento não reflita tanto no bolso como a gente está dizendo aqui agora. Olha, ontem eu estive na zona sul da cidade, tem um posto que pratica normalmente o preço bem abaixo dos demais. E ontem à noite ele já estava de R$ 3,34 ou 39 centavos. Próximo dali tinha um posto de R$ 2,99, foi onde eu abasteci e tinha fila, causou um congestionamento na Rodrigo Otávio e também na Tefé, porque as pessoas estavam parando, alguns já sabiam que ia aumentar e aproveitando a promoção que deve acabar hoje, se é que ainda não acabou, porque com esse reajuste é um reajuste substancial, a gente está falando de 41 centavos na gasolina por litro, né? E isso é o valor previsto, porque os donos dos postos podem arbitrar o preço que quiserem. Eles podem colocar o preço, não atingir esses 41 centavos, mas podem ultrapassar e muito. E por que a gente vai ter que pagar mais? Porque o governo federal não está atingindo a meta fiscal e aí quer aumentar a arrecadação, aumentou os impostos para que a gente seja responsável pelo aumento da arrecadação. Em vez de cortar na própria carne, de tentar reduzir os custos ali e aumentar a arrecadação dessa forma, passo a conta mais uma vez para a gente. E o problema é que o aumento não afeta só quem tem carro, não. É um efeito dominó, né? Porque vai afetar quem anda de ônibus, porque o proprietário do ônibus vai ter que repassar esse valor, prejudica também, aumenta, na verdade, o valor da corrida do táxi, do mototáxi, e aí tem as cargas
né, os fretes, e aí isso incide diretamente no preço do produto que a gente compra no supermercado, das hortaliças que a gente compra lá na feira, ou seja, tudo aumenta, porque nada no país funciona se não tiver um transporte, e o transporte só é movido a combustível, gasolina, diesel, álcool, e aí a gente vai ter um aumento em todos os setores da economia. Inclusive, eu estava lendo a opinião de alguns economistas que você pontuou muito bem, Wilson. Esse aumento deve refletir principalmente nas mercadorias, nos transportes das mercadorias. E, com certeza, os comerciantes vão repassar esse aumento para o consumidor final, ou seja, aumento geral. Aumentou o imposto do PIS/COFINS, vai aumentar para todo mundo. E o pior é que, como o governo, como a Adriane falou, tem um déficit aí de quase 140 bilhões de reais, com o aumento do PIS/COFINS agora, ele vai arrecadar pouco mais de 10 bilhões. Ou seja, vai continuar no vermelho, não vai conseguir recuperar tudo, vai continuar no vermelho e pode esperar que outros aumentos devem vir logo em seguida, com certeza. E olha, no nosso caso, a situação é ainda pior porque a gente mora longe dos grandes centros de produção e distribuição. E aí o que acontece é que o nosso frete já é muito caro. Às vezes o frete é mais caro que o produto que chega até aqui. E aí fica mais pesado ainda para o amazonense, que vai ter que preparar o bolso. A gente que já está vivendo um momento de muita instabilidade econômica. Perdemos só nesse ano mais de 4 mil postos de emprego, fora os que a gente já tinha perdido nos anos anteriores. Então é algo que realmente preocupa muito. Eu estava vendo agora há pouco aqui, Adriane, só para a gente concluir, que o recolhimento de impostos, taxas e contribuições pagos pelos brasileiros vai atingir às 10h30 da manhã, quando fecha aquele cadastro do impostômetro, ele vai fechar com a marca de 1,2 trilhões de reais. O impostômetro é da Associação Comercial de São Paulo, né, que é feito de forma muito aberta à população, ou seja, a população vai ter pago aí até as 10h30 desta sexta-feira algo em torno de 1,2 trilhões de reais. E mesmo assim, o governo continua no vermelho. Ok, Márcio, muito obrigado. Bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana para vocês, um ótimo programa e até segunda. E o Jornal A Crítica de hoje também destaca este assunto. Imposto em dobro sobre a gasolina. O governo federal alega que reajuste de PIS/COFINS sobre combustíveis deve turbinar a arrecadação em 10 bilhões e ajudar o país a chegar mais perto da meta fiscal. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E chegou a hora do nosso quadro Roteiro do Dia, que hoje entra no universo dos botecos de bairro. Você tem algum preferido aqui na cidade, Wilson? Alguns. Esses locais costumam ter uma estrutura simples, mas em compensação a Adriane oferece uns petiscos deliciosos. E olha, tem um público fiel, viu? Há 16 anos, o seu Elcio fundou esse barzinho de esquina no Parque 10. De lá pra cá, a fama do local foi crescendo e atraindo gente como a professora Simone. Primeira vez que eu estou vindo aqui, mas eu vi falar que o caldinho de feijão é muito bom, tira gosto, né? Os petiscos e, de fato, muito bom, porque eu provei também do caldinho e provei do tira-gosto. Gostei também bastante. No bar que leva o nome do proprietário, a maioria dos clientes vem de outros bairros de Manaus. Meu bar escolhido porque aqui tem boa música, o ambiente é familiar, é bom, cerveja é bem gelada, tira gosto. Segundo meus fregueses, é delicioso, é bom, entendeu? Então o pessoal gosta. O bar é frequentado principalmente por quem adora vir aqui, curtir uma happy hour e estar com os amigos, ou por quem simplesmente quer relaxar e tomar uma cervejinha. Só que esse local chama a atenção por um motivo, por conta desse caldo que por aqui ganhou o nome de Caldinho do Elcio. Caldinho é poderoso, levanta até defunto. E tem um problema também, quando ele não levanta, ele derruba. Se a pessoa não estiver preparada,
Chega, toma e dorme. Além do caldinho, no boteco também dá para comer um bom sanduíche de pernil. E quem disse que o seu Elcio tira um dia de descanso? O local funciona todos os dias, de 7h30 da noite até as 2 da manhã, na Avenida Perimetral, no Parque 10. E que tal um boteco que não segue em nada o estilo tradicional dos bares por aí? Este aqui, que fica na Rua Barroso, no centro, predomina a característica alternativa. O local surgiu há cerca de 1 ano, quando o Rafael ainda não tinha ideia do que faria com o espaço onde hoje funciona o bar. Eu não tinha muita noção do que eu ia criar, entendeu? Mas depois veio surgindo algumas ideias e o público alternativo veio colando, e a gente foi criando eventos relacionados a esse público. É justamente esse estilo underground, ou seja, que foge aos padrões, que chama a atenção aqui nesse bar. O local é frequentado por um público jovem que vem aqui em busca de drinks e músicas de todos os estilos. O Mal, ele é uma casinha mais fechada, onde você tem um espaço underground que te oferece um bom serviço e conforto, né? Quem deseja passar um tempo aqui precisa desembolsar uma pequena quantia, que varia de 5 a 15 reais. O local funciona sempre de quarta a domingo, das 6 da noite às 2 da madrugada. E você já sabe o que vai fazer nesse fim de semana? Nós vamos continuar dando dicas na continuação do Manhã no Ar para a internet, no aplicativo Acrítica Play. Continue com a gente para saber que dicas são essas. E no fim de semana será realizada a Quinta Feira Criativa do Mindu, que oferece uma opção de contato com flores e artesãos dentro do parque. Eu volto a conversar com a Thea Morel sobre este assunto. Olá, Thea, o que a gente vai encontrar nessa feira, hein? Olá, Wilson. Olha só, o que o público realmente vai poder encontrar nessa feira, além, é claro, das atrações que já existem no parque, né? As trilhas e todo o resto que atrai realmente a família, principalmente os moradores do Parque 10, são flores e artesanatos. Vai ter realmente uma verdadeira feira criativa, como a gente chama, né? A Quinta Feira Criativa, com 15 expositores que vão estar expondo ali os seus produtos, principalmente aquilo que tem a ver realmente com a horta e a floricultura. Existem vasos e flores ornamentais que vão estar sendo vendidos, por exemplo, a R$ 5,00 a muda, né? O que é um preço bastante atrativo para o público. O próprio Parque do Mindu, dentro desse evento, né, ele já tem aí uma série de atividades, como por exemplo o yoga, o café regional que acontece no Parque do Mindu. E essa feira criativa, ela tem como objetivo realmente ocupar ainda mais o parque, abrir as portas do parque e atrair mais público para as pessoas que não conhecem o Mindu e, além de tudo, poder oferecer aí um espaço para que a economia criativa seja aplicada da melhor maneira possível. A gente tem aí um evento que vai acontecer no sábado e no domingo. Essa exposição vai estar aberta para o público de 8 até o meio-dia. O parque não continua seu funcionamento normalmente até às 5 horas da tarde para quem quiser fazer caminhada pelas trilhas, mas a economia criativa, querendo ou não, chama muita atenção, porque você vai encontrar ali alguns expositores todos reunidos, né, e que você não encontra normalmente em qualquer lugar da cidade. Então é uma boa oportunidade para conhecer o trabalho dessas pessoas, para quem não conhece o parque, para conhecer o parque também, né, para ter um momento de lazer com a família e para estimular ainda mais esse setor da economia criativa, né, que querendo ou não é um setor muito interessante, porque ele dá aquela movimentação na economia, ao mesmo tempo ele resgata alguns conhecimentos tradicionais, trazendo esse produto diferenciado para o público em geral. Ainda existe espaço, Wilson, também para quem quiser ser um dos expositores das próximas edições da Feira Criativa, né? Para isso, basta você telefonar para o número que eu vou dar agora, que é o 992 45 5593. Se você ligar para esse número, você pode conseguir aí contato com os organizadores dessa feira e quem sabe participar das próximas edições, porque essa feira está prevista para acontecer pelo menos um fim de semana todos os meses no Parque do Mindu, que fica ali na área central da cidade, pertinho de todo mundo e que com certeza é uma boa opção para a família, porque reúne essa parte de economia criativa e também reúne a parte de lazer que está disponível para todo mundo lá no parque. Ok, Thea Morel, muito obrigado e bom fim de semana para você. E agora são 7h33 para você que começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira.
Polícia prendeu um dos suspeitos de assassinar uma enfermeira em maio desse ano. Corina Maria foi torturada e morta porque se negou a dizer o paradeiro do filho aos criminosos. O Ministério Público do Estado instaurou um inquérito para apurar a situação das cirurgias cardiopediátricas no Amazonas. Apenas o Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, está autorizado pelo Ministério da Saúde a realizar o procedimento. Atualmente, pelo menos 150 crianças estão à espera de cirurgia. Homem foi preso com 1 tonelada de mercadorias contrabandeadas no centro de Manaus. Entre o material apreendido estavam bolsas, óculos, carregadores e também tablets. Os objetos estavam em um dos cômodos do estabelecimento. TRE decidiu manter o registro de candidatura de 4 chapas que estão concorrendo ao governo do estado. O julgamento do pedido de impugnação de Abdala Frache, vice de Rebeca Garcia, ficou para a semana que vem. E depois do intervalo comercial, a gente vai mostrar a belíssima apresentação que aconteceu ontem lá na Ponta Negra da Esquadrilha da Fumaça. E ainda tem dica cultural de um espetáculo que vai acontecer no Teatro Amazonas nesse fim de semana. Não saia daí que a gente volta já.